Podeis aceitar, meus irmãos? Vamos direto já para o nosso estudo. Vamos começar já de maneira direta, né? Nós vamos falar agora sobre o já e o ainda não. São vários versículos que temos. Nós vamos começar primeiro entendendo um pouco a questão do tempo. Depois nós vamos entender a expressão do reino. Depois vamos entender o que é o já e ainda não. E depois nós vamos falar sobre o reino, sobre as implicâncias do já e ainda não. Tem tudo a ver e é importante falar sobre isso quando nós estudamos escatologia. Será o ponto final para depois nós falarmos sobre o milênio. E aí a gente vai começar a entrar em outras coisas como, por exemplo, o arrebatamento. Vamos falar sobre o arrebatamento, a grande tribulação, como será o arrebatamento, a grande tribulação, o milênio, como é compreendido pelos pré-milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas dispensacionalistas e também pelos amilenistas. Então, começamos assim uma nova fase, mas essa nova fase precisa ser entendida a partir do exemplo do já e ainda não. Já e ainda não. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela Tua bênção de estarmos juntos aqui nesta quarta. Obrigado pelos irmãos que com luta e esforço vêm para este momento de estudo e que com alegria, ó Deus, possamos entender a Tua palavra, animados por ela, possamos vivê-la e possamos, Senhor, ser instruídos pelo Teu Santo Espírito para que esse viver lhe agrade. Abençoe a vida de todos que aqui estão, aqueles que porventura estão a caminho, aqueles que não puderam vir, aqueles que precisam de ânimo e alegria, Senhor, também em suas vidas espirituais, que Tu derrames, ó Deus, as mais ricas bênçãos sobre a vida de todos e nos dê forças para viver a Tua palavra. É a oração que fazemos e entregamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, você está olhando ali e você vê duas expressões, né? Já e ainda não. Então essas duas expressões são muito importantes no contexto da nossa fé e nós vamos tentar definir isso hoje para todos nós. Vamos começar perguntando a vocês mesmos o que seria o já e o que seria o ainda não. O que seria o já e o que seria o ainda não? Quem tem ideia? O já? O que é? Já é já. Então é já. E ainda não é porque ainda não. Então é bom, essas definições ajudam muito. Já somos salvos, mas ainda não. Ainda não chegamos lá. Então você vai fazer o seguinte: você vai entender o seguinte, o já como se ainda fosse tudo de positivo que a gente tem na obra de Cristo, e o ainda não como os resquícios ainda do pecado e da luta que nós temos contra o pecado. Então entenda isso dessa forma, tá bom? Já a respeito do que Cristo já nos deu, que nós somos já por causa de Cristo, e o ainda não, o que ainda temos de problemas, de defeitos e de falhas, porque nós ainda não temos a concretitude de todas as coisas. Isso é importante para todos nós entendermos aqui o aspecto escatológico que nós estamos vivendo. E isso tem uma tensão, né? A tensão entre o já e também esse ainda não, né? Então, vamos tentar responder isso de alguma forma. Crente peca? Sim. É porque ainda não está plenamente salvo, né? Ou plenamente não alcançou os céus. Não, está salvo, mas ainda não está glorificado, não passou pelo processo final ainda. Então o crente peca, então é uma realidade o crente pecar. Crente mente? Sim. Crente mente. Era bom que não mentisse, mas por certo ainda a gente pode pegar um crente aqui e acolá, ou nós mesmos nos depararmos com falhas como é a mentira, né? Vamos dizer mais. A igreja traz alegrias? Traz. Mas eu posso dizer que muitos aqui já ficam muito tristes na igreja. Não é verdade? Tenho certeza que muitos de vocês saíram da igreja e falam: se eu pudesse não voltar lá mais lá.
depois de uma conversa atravessada, depois de uma fala que ofendeu, depois de uma tristeza porque alguém te magoou, né? E aí você percebe, a igreja também ainda está passa por isso, passa por essas coisas. Então, entender o já ainda não é muito importante para nós, nessa visão escatológica que estamos manifestando aqui. Então, basicamente, tudo que nós vamos dizer hoje tem a ver com isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira visão de tempo que nós temos, tá? Qual é a visão de tempo que geralmente nós encontramos? Tem uma visão de tempo que é a visão linear. É aquela que nós observamos através das suas permanências, né? A visão linear é de que as coisas estão transcorrendo, estão caminhando, né? Uma linha de tempo, né? Como se fosse uma linha de tempo. Uma outra visão é a visão cíclica, ou tempo cíclico, que ao contrário é aquela que se caracteriza por mudanças contínuas. Na visão linear, você sempre tem uma espécie de ordem nas coisas, mas na visão cíclica, né, as coisas passam por constantes mudanças. Então, é como se você estivesse vendo acontecer de novo, é como se as coisas acontecessem de novo. Os gregos pensavam assim, alguns historiadores pensam assim, inclusive ainda hoje, que a história é cíclica, né? Ela sempre se repete. Você lembra que alguém diz assim, a história sempre se repete, de alguma forma ela está sempre se repetindo. Só muda os personagens, muda os contextos, mas na verdade a história é a mesma. Ela está sendo mudada pelo contexto das pessoas, mas na verdade as coisas são as mesmas, né? E, por exemplo, você tem um império, ele vai até um certo ponto, daí depois ele tem uma regressão, aí vem um outro império e repete, né, sempre da mesma forma. Então você sempre vê as coisas acontecendo de uma maneira cíclica. Então, enquanto para o tempo linear a história tem começo, meio e fim, no tempo cíclico está sempre recomeçando. A diferença do linear é que você tem começo, meio e fim. Já no cíclico, as coisas estão sempre recomeçando. É como se nós tivéssemos um sistema, e esse sistema ele já é definido, e por ele ser definido, nós já temos um fim, já claro para as coisas como elas aconteceram. Como se fosse um ciclo, realmente. Bom, quando as pessoas têm esse tipo de visão, no mundo elas podem olhar e perceber o seguinte, né? Quem é evolucionista? O mundo já teve um momento de auge, aí depois teve um momento de destruição e depois tem um momento de reconstrução. Então, por exemplo, os primeiros seres a viver nesse planeta eram os dinossauros, e eles foram destruídos por causa de uma destruição. Então, essa destruição talvez por um meteoro, e aí deixou de existir. Mas depois a Terra se recompôs, se reestruturou, e aí você tem uma outra forma de vida, que é a forma de vida dos símios, né, que seriam os macacos, e ele vai se desenvolver também e vai chegar no fim. Então hoje nós caminhamos também para o fim, né? Nós mesmos estamos caminhando para esse fim. Depois pode haver um recomeço, e assim vai acontecendo, né, até onde não dá mais, até onde dá. Então essa é uma visão cíclica da história. E a visão linear é a visão de que tem começo, meio e fim. E você pega, por exemplo, alguns que são fatalistas, que eles dizem, vai acabar tudo vai acabar, esse mundo não vai aguentar, né? É como se fosse uma chama, essa chama perdura durante um tempo, mas depois ela vai ficando fraca, até que apaga. Então no linear você tem essa visão. Bom, nós entendemos que a história também tem começo, meio e fim, mas ela perdura na eternidade. Então como que nós vemos a história? Nós vemos a história de forma diferente. Nós vemos a história como progressiva e realizante. Progressiva e realizante. Progressiva porque vamos caminhando para uma melhora. E realizante porque ela vai se concretizar na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na concretização do plano de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela é realizante porque tudo aquilo que Deus planejou vai acontecendo. Tudo aquilo que Deus planejou acontece. Então ela é realizante, né?
Progressiva porque vai acontecendo segundo a vontade de Deus, da forma como Deus quer, dentro de um processo de desenvolvimento tal como Deus mesmo planejou. Então para nós é isso, e principalmente na pessoa de Cristo. Então a nossa compreensão de história é que ela é fundamentalmente otimista. Nós não somos pessimistas com relação à história. Nós temos uma visão totalmente otimista da história. Quando alguém fala assim, esse mundo não presta, o fim dele já está para chegar. Claro, mas quando a gente fala de escatologia, o ainda não é que esse mundo não chegou na fase de transição para chegar num outro mundo. Então para nós esse fim não é um fim, é um processo transitório para um novo mundo, que é o mundo que nós esperamos, que é o mundo por vir, que é a vida eterna, que é a salvação, novos céus e nova terra. Então para nós a nossa visão de história é que nós estamos vivendo hoje já pela esperança da salvação, mas que se concretizará nos fins dos tempos e no início da eternidade. E é por isso que você não vai envelhecer, porque lá é eterno. Na eternidade você não fica com pé de galinha, você não fica com cabelo branco, o cabelo não cai, você vai ficar bem, pode ficar tranquilo, Então por isso que a nossa visão é otimista. E é tão otimista que não haverá guerras, não haverá atritos, não haverá aquilo que deixa a gente tão mal no mundo, tão horrível no mundo, que é a tristeza do mundo. Tão triste porque esse mundo é assim, por mais que a gente encontre coisas boas neste mundo, tá bom? Então é isso que a gente está dizendo aqui. O reino de Deus é o reinado redentor, dinamicamente ativo de Deus para estabelecer seu governo entre os homens, e este reino que aparecerá no final da era como um ato apocalíptico já, olha aqui, já entrou na história humana na pessoa e missão de Jesus. Então, como funciona? Deixa eu tentar explicar pelas mãos aqui. Então está aqui, esse mundo, esse reino, e agora o outro está entrando, que é o reinado de Cristo. Então nós estamos ainda, mas já estamos sentindo o reinado de Cristo. Essa seria a nossa visão de história. Basicamente seria isso. Okay. Então, Deus é o Senhor da história para nós. A história ela não é algo que acontece por si só, autônoma. A história para nós é dirigida pelo Senhor da história. Deus domina sobre tudo, diz o Salmo 103, verso 19. Deus domina os reinos das nações, segundo Crônicas 26. Isso é importante porque os judeus pensavam assim: nós temos um Deus que domina o nosso território e existe um outro Deus que domina um outro território. É como se tivéssemos deuses territoriais, O que Deus está mostrando através da revelação dos seus profetas é que Ele é Deus de tudo, de todas as coisas, não é Deus só de um cantinho. Deus é dono do mundo, do universo, de todas as coisas, Deus conduz o coração do rei para onde deseja, Provérbios 21, 1. Então os escritores do Novo Testamento também pensam nisso, o conselho da sua vontade, Efésios 1, 11. Em Atos 17, 26, as nações da terra e os lugares exatos onde Ele deriva a vida, onde Ele dá a vida, Então Ele dá a vida para todos estes lugares. Então a nossa segurança é que Deus controla a história, tudo está nas mãos de Deus, nada está longe da vontade de Deus, e aqueles que se rebelam contra Deus e desafiam suas leis estão acumulando ira para si próprios, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, como diz Romanos 2,5. Então, considerando todas as coisas, nós consideramos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e vivem para o seu louvor, ASV. Então significa para nós que nada que acontece na história vai ter algo, tudo que acontece na história é sempre positivo para nós. É duro dizer isso, porque a gente está dizendo assim que até coisas tristes e ruins são boas também, mas tudo tem um propósito bem claro pela vontade do nosso Deus. E aí, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, O Senhor Jesus Cristo é o Senhor da história.
É o propósito e a vontade do Criador que dão à história a sua configuração, e a penetração do eterno na plenitude dos tempos foi nada menos que a asseveração na história do propósito eterno de Deus. Então, quer dizer, o eterno entra no tempo para mostrar para nós que os planos de Deus são eficazes, né? A dinâmica do caráter histórico exclusivo da vontade de Deus. Isso nos dá, então, essas duas coisas. Tudo na história se move em direção ao alvo, os novos céus e a nova terra. Isto implica em que a vinda de Cristo foi o evento singular mais importante da história humana. Implica também que este evento teve significação decisiva para toda a história subsequente, inclusive para toda a história precedente. Então, para nós, o evento do Senhor Jesus Cristo, ele já tinha sido avisado antes, ele é importante para quem viveu antes e ele é importante para quem viveu depois também. Tudo gira em torno da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo é por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então, em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos todas as coisas acontecendo e existindo, e todos os eventos, todos os efeitos são importantes para que a gente entenda isso. Então, vamos para Daniel, para a gente ter uma compreensão mais enfática, né? Para que a gente não fique somente no falatório aqui, mas a gente fique com o texto bíblico também. Então, o texto do profeta Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vocês se lembram de todo o contexto? Daniel tem que interpretar um sonho que Nabucodonosor não quis dizer para ninguém. Daniel tem que, ao interpretar esse sonho, quando ele interpreta esse sonho, ele livra todo mundo da morte, porque todos os magos, os encantadores, todos estavam correndo risco de vida, pois o rei disse que queria a interpretação deste sonho, e ele ninguém trouxe, a não ser Daniel, que pede a ajuda de Deus, e Deus dá a interpretação do sonho. E aí, a gente vai pegar aqui do versículo 31, dá para ter uma ideia. Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Capítulo 2, verso 31. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o de ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos arteiros, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os arteiros eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento,
mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, a ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o que nós temos aqui? O Império Babilônico, cabeça de ouro. O Império Medo-Persa, peitoral de prata. O Império de Alexandre, o Império Grego, com a sua divisão por meio dos mesopotâmicos e dos ptolomaicos. E, por fim, o Império Romano, que é um império que utilizou todos esses outros impérios. E uma pedra que é cortada misteriosamente de uma espécie de uma montanha, e ela sai rolando, e ela se torna também uma montanha. E o que significa isso? Essa pedra é importante. É o reino de Cristo. E o reino de Cristo subsiste sobre todos estes reinos. Ele está sobre todos esses reinos. Então, o texto está mostrando de algo que acontecerá futuramente. No tempo de Daniel. No tempo de Cristo, isso já está acontecendo. E no nosso tempo, isso já aconteceu. Então, para nós, a nossa visão de história é que Deus cuida de todas as coisas. Deus já está atuando e, de certa forma, o plano de salvação dele já está sendo realizado desde o início do mundo até agora e será concretizado. Por isso é o já e ainda não que nós estamos vivendo. Nós já estamos nesse período de salvação do reino, mas ainda não se concretizou. O ainda não é o aspecto negativo ainda desse mundo. Quando você fala ainda não, significa o mal que ainda habita nesse mundo, tá bom? Tá dando para entender até aqui? Tá? Uhul! Então, vamos lá, continuando. Cristo, então, é o Senhor da história, Então, isso demonstra para a gente o seu poder, a sua grandiosidade. Em Apocalipse 5, 9, vamos ler todos juntos aqui? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então é isso que está acontecendo. Cristo está recolhendo os seus santos, alguns que já morreram, alguns que vão morrer, alguns que vão nascer ao longo das eras, porque Ele é o Senhor do reino e Ele está dominando nesse reino. Então os seus crentes ou os seus salvos já estão todos sendo recolhidos, porque Ele é o Senhor de tudo isso. Então tudo na história se move em direção a um alvo: novos céus e nova terra. Então por isso que é já e ainda não chegamos aqui. Então se alguém entrar na igreja, fala aí com os nossos irmãos que estão fazendo catecúmenos, estão terminando catecúmenos. Se você vai entrar nessa igreja, saiba que ela é tão ruim no sentido de pecadores como outras. Somos falhos, temos problemas, como será assim toda a igreja. Por mais que você tenha uma igreja que você diz, nossa, que igreja maravilhosa, essa igreja tem defeitos, essa igreja tem falhas, começando dos seus líderes e de todos os membros da igreja. Então, nós temos que reconhecer que ainda não estamos no estado de perfeição. Somos salvos, mas ainda não estamos no estado de perfeição. Muito bom. Essa é a nossa missão, enquanto Cristo não vem, vigiar e orar. Por isso que a tensão entre o já e ainda não, Davi matou a charada aí, viu, Davi? A tensão entre o já e ainda não é importante, porque não é porque você tem 40 anos de crentes que está tudo resolvido. Já tem uma vida, tenho experiência de igreja, já cantei coral, já preguei, já dei aula de escola dominical, esses meninos hoje que estão tudo aí pregando, eu dei aula para eles, eram todos pequenininhos na minha época, Cris? Não, Cris não. Então, quer dizer, eram todos pequenininhos, hoje já estão todos crescidos, eu não tenho uma experiência, uma vasta, assim, não, você não está pronto ainda. Então nunca pense assim, eu estou pronto, já está tudo certo. Cuidado com esse já. O já é importante quando você olha para Cristo, mas é importante que você olhe para o ainda não, olhando para você. Já Cristo, ainda não, olha para você. Isso é importante para esse estudo que nós estamos dando.
bom? Então, queda, uma vez que a queda do homem no pecado afetou não apenas a ele só, mas também ao resto da criação, a redenção do pecado deve igualmente envolver toda a totalidade da criação de Deus. Então, o que nós estamos esperando é a redenção do homem e de toda a criação. Do homem e de toda a criação. O que nós estamos esperando também é a redenção, né? A dimensão cósmica da redenção está claramente ensinada em passagens como Efésios 1, né, de 9 a 10, Colossenses 1, de 19 a 20. Os irmãos tiram uma fotinha aí, pega aí. Esses textos falam sobre a dimensão cósmica da redenção. A redenção recupera tudo. Todas as coisas serão recuperadas definitivamente. Ainda não estão, mas serão recuperadas definitivamente. Vamos só para um texto aqui, Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa realidade é a realidade da plena perfeição e da consumação. Nesse caso aqui, não há pecado, não há dor, não há tristeza, não há angústia. Nesse caso, nós temos todas as respostas bem nítidas e claras diante de nós quanto à consumação. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então nós estamos esperando esse momento aqui, ó. Então virá o fim. Lembre-se que a gente estudou sinais na semana passada. Os sinais estão dizendo, ainda não é o fim, mas aqui fala a respeito da consumação. Então é isso que nós estamos esperando. Numa figurinha do Voltemos ao Evangelho, eu acho interessante isso, vivendo o já com vistas ao ainda não, né? Vivendo já com vistas ao ainda não. Quer dizer, não podemos esquecer que ainda estamos no caminho, estamos na jornada e precisamos manter firmes e íntegros na nossa caminhada. Até aqui, o que nós estamos percebendo é o seguinte: quando a gente estuda escatologia, a gente só fica pensando no futuro. No futuro, no futuro, no futuro. Como será, como será, como será, como será, como será. Estudar o já e ainda não significa, na verdade, se preocupar com o agora e não com o futuro. Não meramente com o futuro. Significa se preocupar com o agora. A importância do o agora, né? É só a gente olhar, por exemplo, para aquela parábola do mordomo, que quando o Senhor vai embora, faz uma viagem longa, ele começa a aprontar um monte de coisa ainda. Ele aproveita. E ele aproveita tudo aquilo, e ele está vivendo dissolutamente, maltratando todas as pessoas. Quando o Senhor volta, ele é jogado para o lado de fora da casa, ele fica do lado de fora da casa. E o texto diz bem claramente: ali há choro e ranger de dente. Então, quando estuda-se escatologia, geralmente as pessoas ficam olhando lá para frente. Nós estamos entendendo o seguinte: Deus controla o tempo, e a atenção do já ainda não nos faz nos preocupar com esse momento que nós estamos vivendo, que é o já. Daí algumas coisas, né? Nós vivemos numa tensão contínua entre o já e ainda não. Como vimos, a posição do crente neotestamentária é esta: ele vive os últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. Ele está na nova era, mas a era final ainda não está ali. Embora ele desfrute dos poderes da era por vir, ele ainda não está livre do pecado, sofrimento e morte. Embora ele tenha as primícias do Espírito, ele geme interiormente enquanto espera por sua redenção final. Não é um retrato de todos nós aqui? Não é bem um retrato do que nós somos? Não é? É isso aqui, ó. Eu já sou salvo, mas ainda aguardo aquele último dia, né? Então ele vive os últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. É como se você dissesse o seguinte: como que eu vou viver hoje? Eu vou viver hoje como se Jesus estivesse voltando daqui a pouco. Esse é meu estilo de vida. Eu vivo como se ele estivesse voltando daqui a pouco, né? Daqui a alguns minutos. É como se eu estivesse realmente esperando ele a qualquer momento. Sabe quando isso acontece? Isso acontece quando, por exemplo,
eu vou explicar isso, né? Talvez eu explique, né? Mas assim, quando você está gostando de alguém, você lembra daquela fase que você era meio adolescente, gostava de alguém? Meio adolescente, meio jovem, não é? Né? Não sei se vocês passaram por isso, mas as pessoas dizem assim, pai e mãe muitas vezes dizem, vai com essa roupa. Eu disse, não, essa roupa não. Essa roupa não. Mas por que não? Ela está boa, está limpa. Mas por que você queria ter uma roupa melhor? Você vai impressionar. Você vai impressionar. Você precisa dessa roupa boa. Não é isso? Aí você fala assim, né? Uma roupa diferente. E muitas vezes nem com o namorado, né? Diz que mulher é assim, né? Mulher fala, não, vou usar essa roupa aqui, a minha amiga já viu isso 3 vezes, 4 vezes, então vou pegar uma diferente. Não, mas quando você gosta de alguém, na época aí, quando, sabe, aquela coisa de adolescência e tudo mais. Hoje não, né? Hoje a esposa espera o marido com a camisa do Lula aqui, casou, já tá. Né? O marido abre a porta e encontra lá Dilma aqui. Hoje, depois de quando você está namorando, é aquela coisa, né? E como é que é a música do Chico Buarque? Um bafo de... Não, como é que é? É bafo de morte, antes era bafo de hortelã, né? Bafo de morte, bafo de hortelã. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Se você está realmente interessado na pessoa, e aqui eu estou falando da pessoa de Jesus, você deve viver se preparando para a vida dele. Então você vive os últimos dias sem saber se você está chegando no último dia. Está percebendo? Então você vive o último dia que você está esperando. Então ele está na nova era, mas a era final ainda não está aí. O que significa o seguinte: eu estou vivendo um novo dia. Nós estamos vivendo o dia da morte de Cristo, da sua ressurreição, da sua vitória. O crente vive dias felizes. Nós estamos em dias felizes. Nós estamos na época da esperança, na época da vida, na época da salvação. Como que nós vivemos os nossos dias? Por mais que sejam complicadas as notícias do ainda não, o já deve prevalecer sobre o ainda não. Eu devo entender, fui mandado embora, mas estou salvo. Fui mandado embora, mas eu sou um salvo. Pastor, porque aquela frase diz, né? Viver o hoje como se fosse o último dia de fato, né? Sim. E assim, olhando uma visão cristã, o último dia quando você se depara com a morte ou algo do tipo assim, você está muito mais apegado a Deus do que qualquer outra coisa. Sim, e aí que está, né? Por exemplo, não que um crente não possa chorar, que um crente não possa sofrer, mas o crente ele está vivendo já, e esse já traz a ele essa uma perspectiva de alegria, né? De alegria. Eu falo que isso deveria ser comum, né? Por exemplo, a pessoa domingo de manhã deveria estar manifestando isso. Mas domingo de manhã você encontra, desculpa, não são nossos adolescentes, mas você encontra alguns adolescentes que já não. Né? Divisão para as classes, né? Deveria todo mundo estar indo alegre para as classes. Né? É uma coisa que eu quero dizer aqui com vocês, para você, é que a gente não está lá nesse último momento, mas já podemos realmente sentir. Você está sentindo luto? Você está sentindo a depressão? Você está sentindo qualquer coisa nesse sentido? Ótimo. Saiba que isso é uma boa forma de você não se contentar com esse lugar. Porque na maioria das vezes nós queremos ser tão felizes nesse lugar, porque a gente esquece do que virá. Do Senhor da história que tem que concretizar a sua história. E Ele vai fazer isso. Embora Ele tenha as primícias do Espírito, Ele geme interiormente enquanto espera por sua redenção. E é isso mesmo, a gente tem as primícias, mas ainda sofremos com todas as coisas. Existe uma tensão na